Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje vamos falar de volume, mais especificamente volume de paralelepípedos, porque isso vai ajudar vocês a resolver as atividades dessa semana. Primeiramente, vamos falar o que é volume. Volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Vamos lá? Volume do paralelepípedo. Podemos calcular o volume V de qualquer paralelepípedo de comprimento A, largura B e altura C da seguinte forma. Bom, aqui nós temos um desenho de um paralelepípedo retângulo. Ele tem o formato de uma caixa de sapato, tá vendo? No paralelepípedo, você tem três dimensões, você tem três medidas. Você tem o comprimento dele, que está representado por A. Você tem a largura, que está representada por B. Você tem a altura, que está representada por C. Quando você quer calcular o volume dessa caixa, né, desse paralelepípedo, você quer saber quanto que ele está ocupando de espaço, né? Para saber isto, basta você multiplicar essas três medidas, que nós chamamos de três dimensões. Daí, então, você tem uma fórmula para calcular o volume. O V de volume é igual ao produto dessas três dimensões, ou seja, a medida A vezes a medida B vezes a medida C, tá certo? Agora, como o cubo é um caso particular do paralelepípedo, seu volume é dado por... Bom, o cubo é um caso particular de paralelepípedo porque ele também é um paralelepípedo. Porém, é um paralelepípedo onde as suas faces são todas quadradas. Então, o comprimento tem o mesmo tamanho da largura, mesmo tamanho da altura. Em vez de usar A, B ou C, porque aqui no caso, como são medidas iguais, teremos que usar a mesma letra. Nós usamos a letra L de lado, tá vendo? Então, se esse lado do quadrado mede L, esse lado aqui também mede L, e a altura aqui também mede L. O volume do paralelepípedo de multiplicar as três dimensões, aqui também multiplico as três dimensões, seria L vezes L vezes L. O volume, então, do cubo seria L vezes L vezes L. Como eles são letras iguais, eu posso expressar isso aqui como uma potência. Então, eu tenho aqui, ó, L elevado a 3, que repete 3 vezes, tá certo? Agora, vamos falar da unidade de medida do volume. A unidade de medida do volume é o metro cúbico. Nós temos metro cúbico. Tem também o centímetro cúbico e o decímetro cúbico, que são seus submúltiplos, são os mais usuais. Daqui a pouco falaremos dos múltiplos e submúltiplos dessas unidades, tá certo? Então, o centímetro cúbico e decímetro cúbico são submúltiplos do metro cúbico, tá certo? Agora, capacidade. Que diferença tem de volume para capacidade? Enquanto que o volume é o espaço ocupado pelo corpo, a capacidade tem a ver com, geralmente, o que ela conseguiria transportar em seu interior. Então, a capacidade é a quantidade, geralmente de líquido, que um objeto consegue transportar. Ou seja, a capacidade desse paralelepípedo seria quanto caberia de líquido dentro dele, do cubo da mesma forma, tá certo? Agora, para medir capacidade, nós usamos a unidade que é o litro. A unidade de medida de capacidade é o litro. Tem também seus múltiplos e seus submúltiplos. E como há uma relação entre volume e capacidade, existe uma relação entre essas medidas, tá certo? Então, isso aqui é muito importante você memorizar para saber a relação que existe entre metro cúbico e litro, certo? Por exemplo, na conta de água de vocês, nossa, né, que vem para a gente todo mês, ela vem medindo o consumo em metros cúbicos. Então, quando sua conta está lá constando que você consumiu 5 metros cúbicos, você pode fazer uma equivalência com a capacidade em litros. Então, a relação é essa daqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água, de líquido, né, no caso. Tá certo? Agora, também existe a relação de decímetro cúbico com litro.
1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ou 1 ml. Tá certo? Bom, no pad de vocês tem essas unidades de medida, essa tabela, para você fazer conversões de medida, certo? Vou mostrar para vocês como você faz a interpretação dessa tabela para você fazer a conversão de forma correta. Bom, aqui nós temos o metro cúbico, que é a unidade de medida de volume. À esquerda do metro cúbico, nós chamamos de múltiplos do metro cúbico, que é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. E à direita do metro cúbico, você tem o que chamamos de submúltiplos do metro cúbico, que é o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Os múltiplos são usados para você representar medidas grandes. E os submúltiplos são usados para representar medidas pequenas, né? Tanto é que você tem aqui a equivalência, né? Olha, o centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá vendo? Medida bem pequena, certo? Seria o submúltiplo. Enquanto que os outros são para medidas maiores, né? Capacidades, por exemplo, de represas, né? Lagos, etc. Para fazer a conversão, você vai observar esse seguinte esquema aqui, ó. Quando você quer converter a unidade que vier da esquerda para a direita, como está indicando a seta aqui, olha, para cada unidade que você for mudar, você vai multiplicar esse valor por 1000. Cada unidade que você for deslocar para a direita, você vai multiplicar esse valor por 1000. E se você for ao contrário, se você quiser mudar de uma unidade que está aqui para a esquerda, você vai dividir por 1000 esse valor. Tá certo? Então, você pode fazer a conta de multiplicação, ou então, de forma mais prática, você vai fazer o deslocamento da vírgula. Se, quando você multiplica por 1000, você vai deslocar a vírgula 3 casas de uma vez, para a direita, seguindo a seta, tá vendo? A cada 1000 que você multiplica, você desloca a vírgula 3 casas para a direita. E cada vez que você divide por 1000, você desloca a vírgula 3 casas de uma vez para a esquerda, tá certo? Aqui tem alguns exemplos que já tem a resposta, mas eu vou fazer para vocês aqui essa transformação através desses exemplos aqui, que são os mesmos que foram dados aqui, certo? Vamos fazer as seguintes conversões. Primeiro, 5.000 metros cúbicos em decâmetro cúbico. Ó. O que tem que fazer, ó, na hora de fazer a conversão, sempre use essa tabela de conversão para te auxiliar, tá certo? Então vamos lá. Eu quero converter metro cúbico para decâmetro cúbico. Vou ver na minha tabela onde está o metro cúbico, onde está o decâmetro cúbico. O metro cúbico está aqui, não está? Eu quero converter para decâmetro. Eu quero voltar uma casa aqui, uma unidade. Quando eu volto, eu vou dividir por 1000. Lembra que eu disse dividir por 1000, né? Deslocar a vírgula 3 casas de uma vez? Então vamos lá. O 5.000, onde está a vírgula dele? Quando o número é inteiro, a vírgula dele está aqui, nessa posição. Vou escrever aqui novamente, ó, 5.000. Esse número inteiro, a vírgula dele está aqui. Como eu vou deslocar vou deslocar uma unidade para a esquerda, então eu vou deslocar a vírgula 3 casas. A vírgula está aqui, ela vai deslocar 3 casas vai parar aqui. Então eu vou ter o quê? 5,000. Aí quando eu coloco a vírgula aqui, esses zeros aí na parte decimal, não tem valor. Eu posso até tirá-los aqui, ó. Então não precisa mais dos zeros. Eu tenho exatamente o valor de 5 decâmetros cúbicos, certo? Vamos ver outro exemplo. 30 metros cúbicos eu quero converter para decímetro cúbico. Eu vou olhar a minha tabela de conversão. Eu quero passar metro cúbico para decímetro cúbico. Vamos lá? Metro cúbico está aqui. Decímetro cúbico está para cá. Então eu quero deslocar a vírgula, quero mudar da esquerda para a direita. Então eu vou deslocar aqui, ó. Desse para esse. Então eu vou passar para cá. Eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a direita, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui o 30. 30 está aqui. E eu vou então, a vírgula dele está aqui. Eu vou deslocar 3 casas para a direita. Então eu vou deslocar 3 casas, a vírgula vai parar aqui. Vou completar com 3 zeros, ó. E a vírgula vai parar aqui.
Ela some daqui e para aqui. Olha que número que vai ficar. 30.000. 30.000 decímetros cúbicos. Ficou diferente aqui um pouco, porque aqui estava como 3, eu coloquei aqui como 30. Então, teve um zero a mais aqui. Mas está correto, da mesma forma que de lá, tá certo? Então, 30 metros cúbicos equivale a 30.000 decímetros cúbicos, tá? Agora, como eu vou converter 7 metros cúbicos em litros? Para isso, nós vamos usar essa equivalência aqui, olha. 1 metro cúbico não são 1.000 litros? Então, 7 metros cúbicos vai ser 7 vezes 1.000, que vai dar 7.000 litros. Converter 8.000 centímetros cúbicos em litros. Vamos lá? Nós sabemos que o metro cúbico são 1.000 litros. Se eu converter centímetros cúbicos para metro cúbico, ficaria mais fácil. Tá certo? Vamos converter centímetro cúbico para metro cúbico primeiro. Centímetro cúbico daqui, que eu quero converter para metro cúbico, eu converter para decímetro cúbico. Porque um decímetro cúbico são 1.000 litros, como foi falado aqui, né? Fica mais fácil converter para decímetro cúbico, olha, não esqueçam. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu converter centímetros cúbicos para decímetro cúbico, se eu converter centímetro cúbico para decímetro cúbico, vai ficar mais fácil, né? Então, centímetro cúbico aqui na escala para decímetro cúbico, eu vou ter que voltar 3 casas, deslocar 3 casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, no 8.000, a vírgula está aqui, né? Eu vou deslocar 3 casas para a esquerda, vai parar aqui. Vai ficar, então, 8 decímetros cúbicos. E eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 8 decímetros cúbicos são 8 litros. Está convertido. Ou então, você poderia também fazer transformação aqui para ml, para mililitro. Se 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 8.000 centímetros cúbicos vão ser 8.000 mililitros. 1 litro tem 1.000 mililitros, então 8.000 mililitros vai ter 8 litros. Também é outra forma de fazer a conversão, tá certo? Agora vamos falar das unidades de capacidade. A unidade de capacidade seria, que nós usamos é o litro, né? À esquerda do litro vão ficar os múltiplos do litro e à direita os submúltiplos do litro. Essa unidade que é a unidade simples, então quando eu desloco da esquerda para a direita, cada unidade que eu vou mudar, eu vou multiplicar por 10. E se eu for deslocar da direita para a esquerda, eu vou estar dividindo por 10, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu quero converter 5 litros em mililitro. Vou olhar aqui na minha escala. Litro para mililitro, eu vou ter que deslocar 1, 2, 3 casas para a minha direita, né? Aqui, ó. Litro, 1, 2, 3 casas para a direita. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 litros, a vírgula está aqui. Eu vou deslocar 3 casas para a direita. Então, vai estar 1, 2, 3. Vai parar aqui. Vou completar com zeros a cada casa. Então, eu vou ter o quê? A vírgula sai daqui e vem para cá. Eu vou ter, então, 5.000 mililitros. Agora, vamos converter 30 mililitros em litros. Olhando da escala. Eu quero converter mililitro para litro. Então, eu vou voltar 1 casa, 2 casas, 3 casas com a vírgula. Vamos lá? O 30 está aqui, a vírgula dele está aqui. Eu vou deslocar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Aí eu vou completar com 0 e pôr a vírgula. E vou colocar um 0 aqui na parte inteira. Então, eu vou ter o quê? 0,03 ou 0,30
litros. Aí esse zero aqui, ele pode desaparecer. Eu nem coloquei ele aqui não, porque já não tem mais valor, né? Então tem 0,03 litros. E por último, 7 decalitros em decilitros. Vamos olhar na escala. Decalitro está aqui e decilitro está aqui. Decalitro para decilitro, eu vou deslocar 1, 2 casas para a direita. Então, vamos escrever aqui, ó. O 7 está aqui, a vírgula está aqui. Vou deslocar 1, 2 casas para a direita. Completo com 0 as casas. A vírgula estava aqui, vai passar para cá. Eu vou ter, então, 700 decilitros. Viram que com a escala, olhando a escala e observando o deslocamento da vírgula, você consegue fazer as conversões que você precisar, tá certo?